Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus inunde a sua casa agora, inunde a sua família, inunde tudo que envolve a sua vida, amém? Eu desejo que você sinta essa paz, essa alegria ao longo deste vídeo e depois eu estarei orando por você, será uma bênção, irmãos. Estou tão feliz hoje porque Deus tocou no meu coração para te trazer uma mensagem abençoada. É uma mensagem confrontadora, mas que ao mesmo tempo vai te dar uma liberdade, vai te dar mais intimidade com Deus, e eu creio que é isso que você deseja, amém? Você não chegou aqui por acaso, Deus te trouxe aqui, e eu quero que você escute essa mensagem como se fosse o próprio Senhor falando contigo, sentado aí no sofá da sua casa, na mesa do seu trabalho, ou até mesmo no banco do lado do seu carro, do ônibus ou do metrô, amém? Imagine Jesus aí do seu lado, te trazendo esse ensinamento. Por isso eu peço que você fique comigo até o final, porque depois nós vamos unir a nossa fé e pessoas de todos os cantos do Brasil, fora do Brasil, estarão reunidos em um só coração, em um só pensamento. Irmãos, vocês não têm noção do quanto a unidade faz a diferença no meio espiritual. No mundo espiritual, irmãos, a unidade tem grande poder. Por isso é tão importante você estar aqui comigo. Você que não me conhece pessoalmente, mas você foi tocado, você pode deixar aqui um comentário. Eu estou sempre lendo os comentários e eu me emociono, eu fico tão feliz. Às vezes as pessoas me param na rua e elas me abraçam com aquela alegria, sabe? Porque Jesus mudou a história delas. Irmãos, aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus. Aleluia! E eu quero trazer essa palavra hoje, mas antes eu peço que você se inscreva no meu canal, clique no botão inscrever-se, está aqui abaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho, eu vou esperar você ativar esse sininho também. Quando você clicar nele, vai aparecer a opção todas, selecione a opção todas para que você não fique de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? E se você deseja fazer parte do meu ministério, se tornando um membro aqui no meu canal, é muito fácil e você estará ajudando instituições de caridade com crianças carentes na África, nas Filipinas, diversos pastores e missionários, tudo através de uma pequena contribuição, e assim você estará ajudando com que o reino de Deus cresça cada vez mais, tá bom? É só você clicar então nesse botãozinho que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, ó. Dá uma olhada aí, está escrito Seja Membro. Quando você clicar nele, você vai ter mais informações dos benefícios, tá bom? E para começarmos o nosso momento de meditação na palavra e também de oração, eu quero ler com você uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, onde Jesus disse o seguinte, preste atenção. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Olha isso, irmãos. Nessa passagem aqui, Jesus está nos explicando de uma forma muito simples, mas muito profunda, sobre a nossa essência e o nosso caráter. Jesus está nos comparando a uma árvore para dizer que nós somos reconhecidos pelos frutos que geramos. Ou seja, nós somos as ações e as escolhas que fazemos. Nós somos resultado disso, irmãos. A vida é feita de escolhas. E diante disso fica a pergunta, que tipo de fruto tem saído de você? Ele é doce, ele propaga o amor de Deus, a presença do Espírito Santo que habita no seu coração? Ou ele é um fruto amargo e demonstra o quanto você está longe do Senhor? Irmãos, infelizmente, muitos cristãos têm espalhado frutos ruins, por incrível que pareça. E o pior, sem perceber que eles estão fazendo isso. Eles estão tão distantes de Deus, tão frios na fé, que passaram a acreditar que é normal ser egoísta, arrogante, preconceituoso, orgulhoso, mentiroso, fofoqueiro, irmãos. Quantos cristãos caindo nesse erro? Quantos cristãos também mal pagadores? Olha, a lista é interminável, infelizmente. E a maioria dessas pessoas tem aquela desculpa, né? Ah, mas ninguém é perfeito, todo mundo erra, Deus nos aceita do jeito que a gente é. E também elas ficam pensando assim, ah, mas você não tem que ir para a igreja para olhar homens, você tem que olhar para Jesus. E é verdade, irmãos, só Jesus é perfeito. Eu não estou aqui apontando o erro,
Eu estou olhando para a minha vida em primeiro lugar. Porque Jesus disse, quando você aponta o dedo para alguém, quando você acusa aquela pessoa, é como se você tentasse tirar um cisco do olho de alguém, sendo que você tem uma trave de madeira de frente dos seus olhos. Irmãos, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para revelar a palavra. E o que Jesus quis dizer aqui é que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. E uma árvore ruim também não pode produzir frutos bons. A árvore é identificada por seus frutos. Então não adianta a gente falar de Deus o tempo todo se a gente não pratica no nosso dia a dia. Com isso, a nossa fé é vã, não serve para nada, a nossa fé é morta. Irmãos, a fé tem que ser acompanhada de obras. Você que demonstra ser um cristão, você tem que buscar uma vida de santidade. Eu não estou dizendo que você é perfeito, mas você tem no seu coração um desejo muito grande de praticar os frutos do Espírito Santo. Amém? E como eu estava dizendo, tem pessoas que dizem, Deus me aceita como eu sou e ponto final. Só que, irmãos, isso é uma grande mentira que Satanás criou para enganar as pessoas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que se nós entregamos a vida para Jesus, agora nós somos filhos de Deus. E como nós somos filhos de Deus, Ele não vai deixar a gente do jeito que a gente é. Ele vai nos disciplinar. Deus é Pai, Deus nos ama e Ele agora não vai nos deixar de qualquer maneira. É por isso que muitas vezes você vê pessoas fazendo coisas erradas e você se questiona, Deus, por que eu também não posso cometer aquele pecadinho ou fazer aquilo outro? Irmãos, nós temos um chamado de Deus, nós não somos qualquer pessoa, nós agora fomos comprados pelo sangue de Jesus, amém? E a Bíblia também é muito clara em 1 Coríntios capítulo 6, que não são todas as pessoas que vão herdar o reino de Deus. Lá ele traz uma lista de pessoas que não estão com o Senhor. E ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 6, que as pessoas injustas, aquelas que se envolvem em imoralidade sexual, aquelas que adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, aquelas pessoas que são ladrões, avarentos, bêbados e também aquelas que insultam as pessoas ou exploram os outros. Essas não herdarão o reino de Deus. Depois você pode ler na sua casa, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9 e o 10, tá bom? Então, se você tem esse tipo de pensamento de que todas as pessoas serão aceitas por Deus, tire essa ideia da sua cabeça, porque o que a Bíblia nos mostra aqui hoje é que devemos nos livrar de todo pecado. Devemos nos arrepender da nossa maldade e pedir perdão e dar a volta por cima, tá bom? O próprio Jesus disse que muitos naquele dia, ou seja, quando se encontrarem com Ele, eles vão dizer, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Que a pessoa que permanece no erro, ela não se arrepende, ela não quer mudar de vida. Ela está correndo um sério risco espiritual. Irmãos, o arrependimento deve acompanhar a vida do cristão. É claro que a gente erra, a gente é falho, nós estamos em um corpo de pecado. E o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal estou sempre praticando. Mas se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que Paulo diz, mas graças a Deus por meio de Jesus Cristo que nos dá a vitória. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a melhor maneira de vencermos o pecado é através de Cristo. Quanto mais você buscar ao Senhor, mais você terá paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que está escrito em Gálatas capítulo 5. Esses são os frutos do Espírito. Quanto mais você buscar a Jesus, mais você dará frutos. Amém? Você é como se fosse um ramo que está ligado à videira. Então, nós precisamos estar conectados com Jesus dia após dia. E aí, quando você começa a dar frutos, você não dá apenas esse fruto na sua vida, mas isso começa a alcançar outras pessoas. Você começa a dar um bom testemunho, você começa a ser usado por Deus para resgatar pessoas. Já imaginou isso? Você ser um pescador de homens? É isso que Jesus tem para mim e para você. Você ser um libertador de correntes. Você ser alguém usado por Deus para ser uma ponte até a pessoa conhecer Jesus. Aleluia.
E talvez você pense assim: ah, pastor, mas como que eu vou ajudar outras pessoas se a minha própria vida está bagunçada? Se eu ainda tenho tanta coisa a resolver primeiro? Irmãos, nós nunca estaremos prontos, nunca estaremos preparados 100% para que Deus nos use. Deus vai te usar de acordo com o conhecimento que você tem hoje da Bíblia. Deus vai te usar mesmo você ainda tendo um monte de problemas para resolver. Irmãos, não podemos nos iludir. Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não pense assim: ah, eu preciso resolver 1000 coisas primeiro, depois eu atendo o chamado de Deus. Não. Se Deus está te chamando hoje, não feche o seu coração, não ignore a voz do Espírito Santo, tá bom? Entregue nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar de todo o resto. E eu sei que essas lutas também abalam o seu psicológico, a forma como você enxerga as coisas, mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe do seu desejo de buscar a Ele. Ele sabe que hoje você está preso em algum pecado, mas Ele sabe também que se você buscar a Ele de todo o coração, assim como nós vamos fazer hoje através da oração, Deus é poderoso para te libertar. Ele é poderoso para responder suas orações e fazer o impossível em seu favor. Amém? E eu me lembrei aqui agora do Salmo de número 1, o primeiro salmo na Bíblia. Lá está escrito que se você meditar na palavra dia e noite, e não se sentar na roda dos escarnecedores, não ouvir o conselho de pessoas que não ouvem a Deus, com certeza você será como uma árvore plantada ao lado de um riacho com águas vivas. E dessa forma você vai dar frutos no tempo certo e as suas folhas nunca murcharão. Olha que coisa linda, irmãos. O Salmo de número 1 é maravilhoso e ele nos traz essa promessa de que tudo à nossa volta pode estar seco, sem vida, mas nós estaremos dando frutos. A alegria estará sempre no nosso coração. Nós teremos sempre força, capacidade de Deus para fazer a vontade dele. Amém? E eu me lembrei aqui também, irmãos, que um dia eu estava pregando na igreja exatamente sobre aquela passagem que eu li no começo de Jesus, que fala sobre os frutos, né? Nós somos conhecidos pelos frutos. E aí no final do culto, um jovem que tinha começado a frequentar a igreja há pouco tempo, ele me perguntou sobre o que ele ganharia ao falar de Jesus para as pessoas, ao viver em santidade, já que no final das contas, Jesus fez todo o bem para a humanidade, ele curou enfermos, ele acreditou nos discípulos, ele só fez o bem. E mesmo assim, ele recebeu uma cruz de castigo. Irmãos, olha o pensamento daquele moço. E aí eu tentei não julgar a pergunta dele, mas eu tentei refletir sobre aquilo. E eu então naquele momento falei para ele que existe uma diferença muito grande entre frutos e resultados. Lembra disso? E aí eu falei para ele que realmente quando as pessoas da época elas olhavam para Jesus, elas pensavam que ali tinha dado tudo errado, que o plano de Deus tinha fracassado, porque a gente não estava olhando para o resultado daquilo que Jesus fez. E muitas vezes, irmãos, o resultado não é de forma imediata. O resultado vem depois de um tempo. E aí você nem percebe, mas algo que você plantou lá atrás, agora você está colhendo. Amém? Tem coisas que acontecem na minha vida, irmãos, que eu vou pensando assim, nossa, realmente um dia eu orei por aquilo. Um dia eu orei por algo que eu tenho hoje. Então, irmãos, nós não entendemos os caminhos do Senhor. E quando Jesus estava ali sofrendo, sendo castigado, houve um terremoto muito forte, o céu se tornou em trevas. Ali o nosso pecado estava caindo sobre Cristo. E Ele estava morrendo por nós, sofrendo o castigo que nós merecíamos. Mas a Bíblia também diz, irmãos, em Hebreus capítulo 12, que Jesus suportou a cruz, aguardando uma ressurreição. Ele começou a contemplar a alegria que ele teria ao ver pessoas sendo libertas das garras de Satanás, pessoas sendo curadas e principalmente salvas, vivendo a eternidade com Cristo. Então, irmãos, Jesus, ele teve um resultado depois de praticar o seu fruto. E assim também é na nossa vida. O problema é que as pessoas querem ter resultado sem praticar boas obras, sem praticar a palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui me acompanhando que não são da religião evangélica. E eu quero te dizer aqui uma coisa, Deus está pouco se lixando para isso. Deus não se importa com religião. Deus está de olho no seu coração. Amém? Tem pessoas que já têm Jesus na sua vida e elas nem sabem, porque elas creem
que Jesus morreu por elas e Ele ressuscitou para lhes dar a salvação. Então, irmãos, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Tem pessoas que a gente olhava na igreja todo dia e a gente vai chegar no céu e vai pensar: cadê aquela pessoa? Realmente ela não está aqui. É claro que é uma maneira, figurativa de dizer. Mas, irmãos, tem pessoas que nós vamos encontrar no céu e nós vamos ficar surpresos. Gente, como que essa pessoa veio parar aqui? Ela fez tanta coisa errada na terra. Mas, irmãos, Deus conhece o coração, Ele conhece o nosso íntimo. E Ele sabe quem realmente se arrependeu, quem realmente está buscando uma vida com Cristo. Amém? E só para a gente encerrar, irmãos, tem pessoas aqui também perguntando: mas pastor, e se essas pessoas não quiserem o Evangelho? Não quiserem a mudança que eu estou pregando para elas? Irmãos, aí já não é com vocês mais. A Bíblia diz que nós devemos dar bons frutos, não obrigar as pessoas a aceitá-los. A palavra também diz que é o Espírito Santo quem convence, não é na nossa força. Então a sua única missão é dar o seu melhor, não de você, mas daquilo que você recebeu de Deus. Amém? Se você fizer isso, eu tenho certeza de que o ambiente ao seu redor vai ser transformado. E tem muitas pessoas que não vão se converter hoje, mas você plantou a semente do Evangelho. Você evangelizou, seja por palavras ou por ações. E quando chegar o tempo certo, essa semente vai dar frutos. Então é muito importante que você esteja disponível para o que Deus quer fazer em você e através de você. Aleluia. E agora nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor. E eu quero que você saiba que eu te amo muito em Cristo. Você é muito especial para mim. Eu gostaria de estar aí do seu lado com você agora para orar por ti. Mas Deus sabe o que faz, né? E através da internet, olha que bênção. Você está sendo tocado pela palavra, por mais que a gente esteja distante, fisicamente, mas nós estamos ligados na mesma fé, no mesmo coração, no mesmo Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Então eu peço que vocês compartilhem assim que terminar a oração, tá bom? Depois que terminar a oração, você vai clicar no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo, vai selecionar o WhatsApp e aí vai aparecer a fotinha das pessoas, você vai clicar nelas e deixa que Deus faz o resto. Deus é o maior interessado em abençoar as pessoas e Ele vai te usar hoje. Aleluia. Então feche os seus olhos e nós vamos orar agora, principalmente pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença maravilhosa. Pai, muito obrigado, Senhor, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem sido bom, misericordioso, a Tua graça tem nos sustentado. Oh, meu Deus, se não fosse a Tua graça, Pai, as dores desta vida seriam insuportáveis. Como seria difícil, meu Pai, suportar as dificuldades sem a Tua ajuda. Meu Deus, eu te peço agora, Pai, que esta palavra se cumpra na nossa vida. Nós queremos ter uma vida frutífera em todas as áreas. Pai, nós queremos ter um casamento abençoado, nós queremos ter um ministério frutífero, queremos ter uma boa condição financeira para ajudar também as pessoas. Meu Pai, queremos ter comunhão dentro de casa e também com aquelas pessoas que nós temos dificuldade de nos relacionar. Pai, nos ajude, Senhor, a vivermos em comunhão contigo e com as pessoas. Nos ajude a dar frutos, meu Pai. Nós reconhecemos que muitas vezes nós temos espalhado frutos que não são agradáveis aos seus olhos. Pedimos perdão, Senhor, se nós temos deixado que o egoísmo, a arrogância e a indiferença floresçam em nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos falhos e nós não vigiamos o suficiente para fazer o que te agrada. E eu te peço também, Senhor, que o Senhor nos ajude a manter a bondade, a mansidão, o domínio próprio, mesmo quando as circunstâncias externas são desafiadoras. Nos ajude a lembrar, Senhor, que esses frutos não vêm de nós, vêm do Espírito Santo que habita em nós. Pai, nós queremos ser um instrumento nas Tuas mãos para alcançar os perdidos, para socorrer os aflitos. Coloque esse amor dentro de nós, Senhor. Nós não temos amor suficiente. O nosso amor é condicional. Nós não temos a perfeição do Teu amor, que é incondicional. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dentro de nós esse amor, essa motivação para seguirmos em frente. E neste momento, Pai, eu oro por esta pessoa, este homem e esta mulher que estão me ouvindo agora. Jesus, eu estendo as mãos para eles. Eu estou aqui, Pai, crendo no milagre. Essa pessoa que está enferma, doente, acamada,
acha que chegou o fim da sua vida, eu repreendo esse demônio que tem atormentado a mente dessa pessoa, trazendo sentimentos de fracasso, de derrota. Satanás, tira as mãos dessa pessoa. Você não serve a Deus, você só conhece das coisas dos homens. Arreda, Satanás, eu te expulso em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, cobre essa pessoa com o teu sangue. Jesus, perdoa os pecados, salva essa pessoa, escreve o nome dela no livro da vida. E mesmo que ela esteja se sentindo numa encruzilhada, onde não tem esperança, cobre ela, Jesus, com o teu amor, com a tua paz, que excede todo o entendimento, para que ela possa encontrar o seu propósito, mesmo no meio da tempestade. Aleluia, Jesus. Jesus, toca neste homem, nesta mulher, meu Pai. Está sentindo agora, Pai, o teu toque, a tua presença, Senhor. Coloca fé no coração, meu Pai. Enche essa pessoa, Pai, de um ânimo, Senhor, que as circunstâncias não contribuem, mas ela mesmo assim tem certeza de que o Senhor está com ela e que nenhum mal lhe sucederá. Ó, Senhor, ajuda essa pessoa a cumprir os seus propósitos, aquilo que ela deseja. Pai, e aquilo que está fora do nosso alcance, eu te peço, concede os desejos do nosso coração, meu Pai. Quantos aqui têm sonhos, Pai? E é essa esperança, é esse sonho que tem motivado essa pessoa a seguir em frente. Ó Jesus, cumpre o teu querer, Senhor. Faz a vontade também dessa pessoa, Pai, se essa vontade lhe agradar. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, cumpre a tua promessa, Pai, do Salmo de número 1, de que tudo que nós fizermos prosperará. Que nós sejamos, Pai, como uma árvore plantada perto de um riacho com águas vivas. Que a gente dê fruto no tempo certo e que as nossas folhas não murchem. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Chega de derrota, chega de tristeza. Jesus, preenche o nosso coração agora com a tua paz, porque eu creio que o Senhor vai completar a boa obra que começou em nossas vidas. Aleluia. Deus, obrigado, Senhor, por este momento. E eu peço que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim:
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação.
Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor.
A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e Ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento.
guarda-nos nessa paz. E até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões,
milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham o costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.